A atualização do crime de abuso de autoridade é aprovada pelo Senado. Foro privilegiado para autoridades pode acabar. E parlamentares querem abrir a caixa preta da Previdência Social. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. Os senadores aprovaram por 54 votos a favor e 19 contra o projeto que muda a lei do abuso de autoridade. O texto sofreu mudanças na Comissão de Constituição e Justiça antes de ser levado ao plenário. Agora, segue para a Câmara dos Deputados. Um acordo entre os partidos permitiu votar o abuso de autoridade na Comissão de Constituição e Justiça e, no mesmo dia, levar o texto para o plenário. Pelo texto que nós conseguimos construir, como eu disse, já quase na madrugada, com diversos partidos políticos, com diversas lideranças, eu acredito que esse texto, construído da forma como ele foi, inclusive com a participação da PGR, ele é um texto que concilia. O texto final é resultado de 2 projetos de lei e de sugestões encaminhadas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O texto prevê mais de 30 ações cometidas por funcionários públicos e militares que passam a ser crime de abuso de autoridade. Por exemplo, a popular carteirada para entrar de graça em espetáculos, o uso de algemas quando não há resistência à prisão e o pedido de vistas no processo judicial para atrasar o julgamento. As penas previstas são prisão, multa, obrigação de indenizar, afastamento do trabalho por 1 a 5 anos e perda do cargo. O acordo de líderes foi possível porque o relator alterou 3 pontos polêmicos do texto. Por pressão dos juízes, Roberto Requião retirou a punição ao magistrado que tivesse sua decisão alterada por instância superior. No novo relatório, também trocou a expressão abrir investigação com abuso por sem justa causa fundamentada. E a terceira mudança é que uma pessoa só poderá entrar na justiça contra o crime de abuso de autoridade se o Ministério Público não tomar a iniciativa no prazo de 1 ano. No plenário, os senadores reconheceram que o texto foi aperfeiçoado. Mesmo assim, teve gente contra. Claro que esse país precisa 5 séculos de acabar com o abuso de autoridade, mas não de cercear o trabalho de juízes, do Ministério Público, da polícia, como tudo indica é a finalidade neste momento. O projeto ainda traz alguns dispositivos que, no meu entender, trazem comprometimento à atuação, em especial da magistratura. Ainda persistem no projeto algumas dúvidas que, na minha concepção, podem inibir investigações. Isso pode enfraquecer o atual mecanismo das delações premiadas. Mas o projeto foi aprovado e segue para a análise dos deputados. O que nós estamos acabando é com uma visão corporativa de instituições que se consideram melhores que as outras. Eu não digo de juízes de forma singular. Os juízes são tão bons e tão ruins quanto os membros do Congresso Nacional. Nessa decisão, nós não temos uma lei ótima de abuso de autoridade, mas temos uma boa lei de abuso de autoridade, uma lei que vai servir ao país e que vai evitar os abusos que nós temos tido todos os dias. Depois do abuso de autoridade, o plenário aprovou outro tema polêmico, o fim do foro privilegiado. Com 75 senadores a favor e nenhum contra em primeira votação, a proposta de emenda à Constituição pode voltar à pauta em segundo turno no dia 10 de maio. A expectativa é do relator da proposta, senador Randolfo Rodrigues. Os senadores aprovaram em primeiro turno o fim do foro privilegiado para autoridades nos crimes comuns. A exceção é para os chefes de poderes da União, ou seja, presidente da República, presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. Já nos crimes de responsabilidade, que são os cometidos no exercício do cargo público, fica mantido o foro privilegiado para todas as autoridades. De acordo com os senadores, hoje 50 mil pessoas têm prerrogativa de foro no país. O Senado quis votar rapidamente a matéria para se antecipar ao Supremo, que tem julgamento sobre o foro marcado para 13 de maio. Não há pessoas diferentes
na vontade da justiça brasileira. Todos seremos, a partir de agora, iguais perante a justiça brasileira. Seja político ou não, tenha mandato ou não. Nós caminhamos para a realidade desejada pelo povo brasileiro, que é uma justiça igual para todos. Os políticos que tanto se ataca se colocaram claramente favoráveis ao fim do foro chamado o foro privilegiado. E estão aqui votando por unanimidade. Acabamos com o privilégio do foro de prerrogativa de função, atendendo ao clamor popular que nos reclamava isso há anos. Acabamos com o foro dito privilegiado, não para os 600 parlamentares e ministros, mas para todas as pessoas que detêm direito a essa prerrogativa por função, do vereador ao membro do Conselho Nacional de Justiça. Os impostos pagos pelas franquias dos Correios podem ser reduzidos se o presidente da República sancionar um projeto aprovado pelos senadores na sessão desta quarta-feira. Agência dos Correios ou franqueada? Para o usuário parece tudo a mesma coisa, mas hoje existem 1.500 franquias dos Correios no país, que geram 25 mil empregos diretos e 10 mil indiretos. Elas recebem as encomendas e repassam à empresa pública, que faz o transporte e a entrega. Os senadores incluíram em lei que essas franquias são as lojas que auxiliam no serviço postal. A definição vai permitir que elas paguem menos imposto e se tornem mais atrativas para os franqueados. A franquia está ocupando e fazendo um grande trabalho. Portanto, aprovar esse projeto é exatamente desafogar, fazer com que as encomendas que estão entulhadas, que estão atrasadas, possam chegar a seu destino. Essas agências, elas são de grande importância nos municípios brasileiros, porque além de prestar o serviço postal, possuem convênio com instituições financeiras, prestando assim um serviço essencial ao cidadão, principalmente nos municípios. Afinal, a Previdência tem ou não tem um déficit bilionário? Para responder a essa e outras dúvidas, o Senado instalou hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito para analisar as contas da Previdência. A reunião foi concorrida. Parlamentares, sindicalistas, imprensa. O senador Paulo Paim foi eleito presidente da CPI por aclamação. O vice-presidente Telmário Mota. É a primeira vez em 92 anos que uma comissão parlamentar de inquérito vai investigar essa caixa obscura, fechada, que na verdade ninguém me parece que conhece, porque a insegurança é grande. Para a relatoria, foi eleito o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal. Ele afirma que está disposto a ouvir todos os segmentos da sociedade. Eu quero dizer a todo o Brasil que está nos acompanhando que quem quiser colaborar também, tá certo? Na página de atividades legislativas do Senado Federal, tem um link chamado CPI Prev. CPI Prev no link. Adentra lá vai ter um espaço, um e-mail, onde cada um que está nos ouvindo, que está acompanhando, possa, se querer encaminhar alguma colaboração. Não terei problema nenhum em subscrever aquilo que for necessário. O senador Ataídes Oliveira, que já trabalhou durante 18 anos na Previdência, fala da necessidade de investigar fraudes na instituição e faz um alerta. CPIs aqui no Senado Federal, presidente Paim, Vossa Excelência sabe, tem virado palco de discursos partidários. O objetivo principal nunca é resolvido nessas CPIs. A proposta de reforma da Previdência está aguardando votação na comissão especial aqui da Câmara dos Deputados. Depois de muita pressão popular, inclusive com quebra-quebra no Congresso, o governo decidiu flexibilizar alguns pontos. Veja como ficou. Acaba a possibilidade de aposentadoria apenas pelo tempo de serviço no INSS. A idade mínima de 65 anos para homens só será atingida em 2040.
No caso das mulheres, a idade mínima de 62 anos será exigida para todas as trabalhadoras em 2038. Até lá, haverá uma transição que começa em 2020. A cada 2 anos, a idade mínima sobe 1 ano. Começa em 53 para as mulheres e 55 para os homens. Além de observar a idade mínima, os trabalhadores terão que contribuir no mínimo 25 anos e adicionar 30% ao tempo de serviço que falta para requerer o benefício. Na proposta original, o pedágio era de 50%. Outro ponto alterado na proposta atual foi o tempo mínimo de contribuição para ter direito à aposentadoria integral. Antes era de 49 anos e agora é de 40 anos. Professores precisarão acumular 60 anos de idade e 25 anos de contribuição e terão regras de transição diferenciadas. Já policiais em nível federal poderão se aposentar com 55 anos e 25 de contribuição, contanto que 20 deles sejam em atividade de risco. Outra exceção pela proposta vigente é a dos aposentados rurais, que farão jus à aposentadoria com 60 anos, para homens, 57 para mulheres e 15 anos de contribuição. A CPI tem 4 meses para concluir os trabalhos. Vai dar tempo sim, nós faremos aqui quantas reuniões for necessário. Se for necessário trabalhar nessa CPI, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo a gente trabalha. A reforma da Previdência deve ser votada pela Comissão Especial de Deputados na próxima terça-feira, 2 de maio. A liberação de cargas nos portos foi tema de audiência da Comissão de Agricultura nesta quarta-feira. Representantes do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Agricultura, da Receita Federal e empresários participaram do debate. O presidente da comissão destaca os principais pontos da audiência. O que nós queremos não é que não tenha fiscalização, ao contrário, fiscalização sanitária nós temos que continuar. Agora nós temos que ter agilidade. A exemplo do que aconteceu com muita legislação que nós tínhamos ultrapassado, obsoleta. Então é isso que precisa. Precisamos só encontrar mecanismo que a gente possa ter produto de qualidade tanto no consumo como também para exportação. E isso está acontecendo. Então as comissões do Senado, não só da agricultura como outros, têm contribuído muito para isso. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.